Fala pessoal, tudo bem? Olha, falar com vocês aqui nesse vídeo sobre hipocortisolismo, né? Também conhecido como exaustão adrenal, estágio 3 e 4 da fadiga adrenal, tá? Vou dar um mapeamento geral aqui, né, dessa condição, mas esse vídeo é mais um alerta também, porque nos últimos 10 dias eu recebi 3 pessoas na consultoria que foram colocadas no medicamento Predsim, tá? Que é um corticosteroide, tá? É um corticoide sintético, né? Para pessoas que estão com hipocortisolismo, que está sendo prescrito, de um modo geral, por médicos tradicionais, médicos convencionais, né? Para eles, eles só enxergam ou doença de Addison ou doença de Cushing. Cushing é excesso de cortisol, tá? Addison é deficiência total de cortisol. Eles não reconhecem a existência da fadiga adrenal, da disfunção do eixo HPA, né? Estágio 1 e 2, que é a fase de adaptação ao estresse, com hipercortisolismo e produção desproporcional de cortisol por feedback positivo, né? Por má reação desproporcional do organismo ao estresse cumulativo, né? E essa condição não sendo tratada, ela acaba evoluindo, né, para hipocortisolismo, que é a exaustão adrenal, que é a deficiência de cortisol, tá? Então vamos lá, gente, conversando aqui com vocês para o entendimento, né? O quadro de hipocortisolismo é quando você já passou pela fase de adaptação ao estresse. Você já teve aquele pico de cortisol, o adrenal ficou funcionando de forma exacerbada, não foi tratado na causa, né? Não foi resolvida a situação a qual estava levando não foi resolvida a situação a qual estava levando a esse estresse em demasia, né? E acabou evoluindo para exaustão adrenal, estágio 3 e 4, que é o hipocortisolismo. Quando você chega no ponto de hipocortisolismo, é muito mais delicado, porque a cascata hormonal ela já começa a ficar deficitária. Tá? O que seria isso, pessoal? Você tem ali, na base da cascata hormonal, você tem o colesterol. Tá? Por isso que eu falo muito a dieta tem que ser muito rica em boas gorduras, né? Então, o colesterol é onde inicia toda a nossa cascata hormonal. Então, o colesterol ele perde carbonos, ele é transformado em pregnenolona. Tá? Pregnenolona é transformada em progesterona e DHEA. Através da progesterona e do DHEA, ocorre toda a ramificação, né, do resto da cascata hormonal, até chegar lá na ponta. Testosterona, estradiol e bem na pontinha está lá o cortisol. Então, o que acontece, gente? Quando a pessoa entra em exaustão adrenal, já começa a ocorrer deficiência lá na base de pregnenolona, DHEA e progesterona. Então, esses exames, que é 17-OH-pregnenolona, progesterona e DHEA sulfato, já começam o marcador já começa a mostrar ali que está em deficiência nos exames. E aí, quando você correlaciona com os níveis de cortisol, também estão baixos. Então, você pega um exame de sangue com cortisol sérico baixo, cortisol sérico basal baixo, 17-OH-pregnenolona baixa, DHEA sulfato baixo e progesterona baixo. Isso aqui já está indicando, né, já está corroborando um quadro de hipocortisolismo, tá? Exaustão adrenal. E aí você confirma como está o ciclo circadiano, né, através da curva de cortisol salivar 3 a 4 amostras, que aí vai dar direitinho ali o nível de deficiência de cortisol que você está. Tá? Então, aqui nós temos o quadro de hipocortisolismo. Qual é o tratamento ideal para um caso desse? Além de todo o trabalho de base, tratando as deficiências, as possíveis deficiências nutricionais, desequilíbrios hormonais, tanto na tireoide quanto de hormônios sexuais, né, que já costuma ocorrer junto com esse quadro por questões compensatórias, né? Tratar de possíveis intoxicações, inflamação, oxidação, mitocôndrias, além de todo o trabalho de base. No quadro de hipocortisolismo, o ideal é iniciar um tratamento repondo
pregnenolona, DHEA, progesterona. Então você vai estar usando a base da cascata hormonal como bloco de construção, para você conseguir ter base para chegar a uma produção adequada de cortisol lá na ponta. Você ter os blocos de construção para você conseguir chegar até o outro lado com uma produção adequada de cortisol. Então o ideal é repor esses hormônios da base da cascata, e acho muito interessante, antes de entrar com uma hidrocortisona, utilizar uma licorice, uma raiz de ocaçuz, para aumentar a biodisponibilidade de cortisol. Tá? Então você repõe os hormônios base da cascata e usa a raiz de ocaçuz para aumentar a biodisponibilidade de cortisol, sem ter que entrar necessariamente já com a hidrocortisona. É menos um esteroide para entrar. Tá? Normalmente, dessa forma, já resolve pra caramba a maior parte dos casos. Tem casos que é um pouquinho mais complicado, aí você pode até pensar em entrar com a hidrocortisona, caso a raiz de ocaçuz não seja o suficiente para tratar essa sintomatologia inicial. Tá? Então vamos lá. E aqui está desenhado o quadro de hipocortisolismo e as condutas terapêuticas. Né? O que os médicos convencionais estão fazendo quando pegam uma pessoa com fadiga, né? Com toda a característica de hipocortisolismo? Aí o cortisol sérico basal está baixíssimo no exame, está abaixo de 3. Né? Eles pegam e prescrevem apenas o predsim. Passam um corticoide sintético. Vai ajudar com os sintomas? Na maioria dos casos ajuda, porque vai ter o efeito ali do corticoide sintético. Ele vai mimetizar a função do cortisol, ali tomado de manhã e de tarde. Só que o predsim, o que ele vai fazer? Ele vai causar um feedback negativo, pessoal. O que seria isso? Para a gente ter uma produção de cortisol ao longo do dia, a nossa hipófise ela produz CRH, o CRH manda uma sinalização para a produção de ACTH, o ACTH manda sinalização para a glândula adrenal para produzir cortisol. Tá? Quando você faz a utilização de um corticoide sintético, como o predsim, você causa um feedback negativo nas glândulas adrenais e na sua hipófise. Então você deixa de mandar a sinalização através do CRH e do ACTH para a glândula adrenal produzir cortisol. Ou seja, quando você usa o predsim, tá? Você está tratando a sintomatologia, mas você está piorando o quadro. Porque aí você deu um shutdown nas suas glândulas adrenais e pode levar meses a anos para restaurar. Tá? Então, pode ajudar na sintomatologia, mas piora. Normalmente causa um aumento do prazo para a recuperação da doença. Porque além da glândula adrenal estar já em exaustão, ela está em processo de feedback negativo, em shutdown. Então você tem duas questões patológicas em relação à sua glândula adrenal. Aí, claro, gente, aí tem que fazer toda a adaptação terapêutica, na retirada do predsim, substituir por hidrocortisona bioidêntica, né? Aí tem todo um mapeamento que deve ser feito de acordo com o caso, tá? E o que os médicos convencionais não fazem é o seguinte: eles não fazem uma análise da cascata hormonal, não trata as causas que estão levando ao problema metabólico. Tá? Simplesmente passa um corticoide sintético e vai lá, um tapinha nas costas e tchau. Não pode ser dessa forma. Aí as pessoas chegam com cascata hormonal toda deficitária, a pessoa chega um bagaço, porque funciona durante um tempo e depois não funciona mais. Né? Porque vai ocorrendo a degradação da saúde da pessoa, a evolução, o quadro vai piorando, porque é prescrito apenas o predsim para a pessoa continua ali com os hábitos errados, com uma alimentação inadequada, os hábitos ruins, não tá tratando na causa as deficiências nutricionais, os desequilíbrios aos quais eu falei anteriormente, está ali só com predsim gerenciando o sintoma, mantendo-se doente, né? E ficando cada vez mais degradado. Então é uma atenção que eu estou trazendo aqui para vocês, tá? Isso aí deve ser muito observado. E quando a pessoa está fazendo a utilização do predsim, por exemplo, desses corticoides sintéticos, aí quando ela vai fazer o exame de cortisol sérico basal no sangue, dá lá, abaixo de 1. Porque a pessoa está com feedback negativo, a pessoa está bloqueada da produção de cortisol endógena dela, natural, tá, pessoal? E um outro detalhe que eu falei para você, mas hidrocortisona pode fazer
Ah, mas hidrocortisona pode causar um bloco também da produção natural. Dificilmente ocorre. Tá? Normalmente se usa aí uma dose de 10 miligramas, liberação lenta de manhã, 5 miligramas, liberação normal à tarde, 15 miligramas ao dia. Não é o suficiente para inibir CRH e ACTH. Então a produção de cortisol normalmente ela fica preservada, tá? Quando se tem a necessidade de usar hidrocortisona. Tá? E aí, como eu falei para vocês, aplicabilidade de hidrocortisona, quando não há uma resposta satisfatória em tempo hábil com a raiz de Ocasus, aí vale entrar com a hidrocortisona, principalmente para tratar a sintomatologia, mas a modulação dopaminérgica junto com a raiz de Ocasus normalmente já resolve na maior parte dos casos. Tá? Modulação dopaminérgica é praticamente, quase que imprescindível para casos de hipocortisolismo. Anda muito junto ali uma desregulação dopaminérgica com hipocortisolismo. Né? Então a aplicabilidade da hidrocortisona seria nesses casos, ou então principalmente quando há a necessidade do desmame do predsim. Beleza? É um alerta aí, tá, gente? Esse vídeo aqui é para dar um direcionamento para vocês, tá? Não é para ninguém largar o tratamento médico, tá? De forma alguma. É apenas um insight que eu estou passando aqui para vocês. Questões que não são observadas pela medicina tradicional, pela medicina convencional, que só enxerga Cushing ou Edson, tá? Não enxerga a fadiga adrenal. Eles negam a existência da fadiga adrenal, mesmo com toda a questão dos achados laboratoriais, tá? Por quê? Fadiga adrenal é uma síndrome metabólica complexa que envolve diversas vertentes para o processo de recuperação, né? E uma das premissas base da fadiga adrenal é evitar o uso de fármacos para o processo de recuperação. E por conta disso, dificilmente haverá um CID, né, para a fadiga adrenal. Se não há um medicamento patenteado para tratá-la diretamente, é isso, tá? Fiquem com Deus aí, um abraço.